Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzir. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e Criador, do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, e do Espírito Santo, fonte e alma da Igreja, esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo nesta sexta-feira da 18ª semana do tempo comum, dia 6 de agosto, dia em que a Igreja celebra a festa da transfiguração do Senhor. Lembrando aquele dia glorioso em que Jesus vai até o Monte Tabor, leva consigo Pedro, Tiago e João e ali se transfigura diante deles, mostrando uma imagem antecipada da glória que pertence a ele e que se manifestaria na sua ressurreição. Queremos então pedir a Deus hoje as graças necessárias para vivermos como transfigurados a caminho, aguardando o dia da grande transfiguração nossa, que se dará como se deu em Jesus. Para rezarmos melhor ouvirmos a palavra de Deus e a palavra da Igreja, rezemos, clamando ao Espírito Santo sua ação e sua unção. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Neste 6 de agosto, meu irmão, minha irmã, dia em que a Igreja celebra a festa da transfiguração do Senhor, a Igreja, na sua liturgia, nos traz o Santo Evangelho, a Palavra de Deus. O texto do Evangelho de hoje está em São Marcos, no capítulo 9, nos versículos de 2 a 10. Marcos 9, de 2 a 10. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus, que vem ser para nós hoje ânimo, luz, alimento para a nossa vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra.
e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje a igreja celebra essa festa da transfiguração do Senhor. A transfiguração que Jesus realiza diante dos seus discípulos, daqueles que estavam mais próximos dele, Pedro, Tiago e João, a transfiguração é uma forma que Jesus encontrou de mostrar uma imagem antecipada da ressurreição. Jesus ainda não tinha passado pela sua paixão, morte. Ele ainda não tinha sofrido aquilo que já tinha predito aos seus discípulos. Se bem lembramos do evangelho de ontem, Pedro é censurado por Jesus justamente porque Jesus começa a falar que vai sofrer, que vai a Jerusalém, que lá será entregue, que vai morrer na cruz, e Pedro não aceita. Pois bem, Jesus sabe da dificuldade que os discípulos terão de aceitar a sua morte. Jesus sabe a dor que vai atravessar a alma de cada um dos discípulos quando ele for dependurado na cruz. Jesus não quer que os discípulos desanimem. Por isso, ele dá àqueles três, que sem dúvida nenhuma se destacarão depois na sua missão, dá àqueles três um aperitivo, se assim podemos dizer, da ressurreição. Para que eles se lembrem, naquele momento de extrema dor, naquele momento de extrema perda, naquele momento em que eles estiverem com medo, trancados no cenáculo, com medo de serem também mortos, para que eles se lembrem, se recordem daquele acontecimento. A transfiguração é a imagem antecipada da ressurreição. É como se Jesus dissesse, olha, eu já falei para vocês que vou ter que sofrer. Isso não vai mudar. Que vou ser entregue, vou ser crucificado, vou derramar minha última gota de sangue. Mas não entrem em desespero. No fim, eu serei vitorioso. Vejam o meu corpo transparente. É isso que está reservado a mim e a todo aquele que estiver unido a mim. Depois da paixão, vem a ressurreição. Esse é o grande ensinamento que Jesus quer dar àqueles discípulos, para que eles se recordem. No entanto, uma outra coisa chama a atenção nesse evangelho. Aparece ali Moisés e Elias, os dois representantes do Antigo Testamento. Moisés, a quem é atribuído o Pentateuco, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, a lei de Moisés. A Moisés é atribuído a autoria da lei. E Elias, que é o maior dos profetas no Antigo Testamento, esses dois aparecem para demonstrar que
tudo aquilo que aconteceria com Jesus já está em forma de profecia nas Sagradas Escrituras, que devem nos guiar, que devem nos iluminar. Mas Pedro tem a tentação, vendo aquele momento de glória, de permanecer ali. Se oferece a Jesus para fazer 3 tendas. Senhor, é muito bom estarmos aqui, vendo toda essa beleza, vendo esse esplendor, vendo esta luz, já participando de certo modo e de modo antecipado da ressurreição. É bom nós estarmos aqui. Não vamos descer, não. Aqui está muito bom, está muito satisfatório, estamos contentes. Vamos permanecer aqui. Lá embaixo só tem sofrimento, lá embaixo tem muita dificuldade ainda. Vamos permanecer aqui. E nisso desaparece Moisés e Elias. E Jesus volta de novo ao seu normal. E aquela visão acaba. Como que Jesus diz: olha, vai chegar o momento em que vamos permanecer no monte, onde vamos permanecer no reino. Mas agora é preciso descer, é preciso enfrentar a vida, é preciso não abandonar a vida, é preciso viver com dignidade a vida. Na semana passada, uma das orações da Santa Missa, do início da Santa Missa, dizia assim: que nós possamos viver de tal modo os bens que passam, que possamos alcançar, abraçar os que não passam. Não é fugindo da vida, ou fugindo do sofrimento, ou fugindo das dificuldades, ou fugindo dos desafios, que nós vamos chegar ao reino. A ressurreição nos espera. A transfiguração nossa também nos espera. Mas é preciso ainda caminharmos um tempo aqui nesta terra. Que Jesus nos ajude, então, a vivermos como homens e mulheres a caminho da transfiguração definitiva, dando testemunho, enfrentando os obstáculos, lutando as lutas do dia a dia, vencendo as tentações e sendo sinais da presença de Deus diante dos outros. E que Nossa Senhora reze por nós. Amém. Um dia me darão, vós sois meu pastor.